bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão do ciclo de seminários Docentes de Estudos Globais dedicado à literatura, humanismo e cosmopolitismo, de uma linha com o mesmo nome, coordenada pelo Dr. Bruno Venâncio, que tem dinamizado estes seminários, que têm sido muito ricos, tendo em conta as várias sessões que já foram realizadas. E hoje é com muita alegria e honra que recebemos cá a senhora professora Inocência Mata, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma grande especialista em literaturas contemporâneas, especialmente literaturas africanas, e originária do belo arquipélago de São Tomé e Príncipe. Já tivemos a oportunidade de cooperar em projetos conjuntos, onde ainda continuamos a cooperar, e é com muita alegria sempre que encontro e revejo a senhora professora Inocência Mata, que tem este nome também inesquecível, e é paradoxal, mas é um nome bem inspirador, bem literário, portanto, mas tem uma obra muito significativa e marcante na sua área de especialidade, e ao mesmo tempo é uma colega extraordinária, que se enquadra muito bem neste ciclo de seminário intitulado Literatura, Humanismo e Cosmopolitismo, porque é uma grande mulher dos estudos literários, é uma grande humanista e também uma grande cosmopolita. Portanto, este é o seminário adequado à sua pessoa. Muito obrigado e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora o Dr. Bruno vai moderar esta sessão e apresentá-la mais detalhadamente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Costuma dizer-se que o nosso currículo só tem força e valor quando nós não precisamos de o apresentar, e eu creio que isso hoje é especialmente válido. A professora Inocência não precisa da minha apresentação, eu ainda assim vou fazê-la, mas a professora Inocência Mata não precisa da minha apresentação. A professora Inocência é doutora em Letras pela Universidade de Lisboa, pós-doutorado em Estudos Pós-Coloniais pela Universidade de Califórnia, Berkeley, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialista em Estudos Pós-Coloniais e em Diálogo Intercultural. Na sua vastíssima obra, eu destacava o último livro em coautoria, de 2022, chamado The Hope and Veins of the Post-Colonial Afro-Descendants and Racisms. A conferência de hoje chama-se Estudos Pós-Coloniais e Literatura Mundo, reflexão sobre a epistemologia da crítica literária. Professora, muito obrigado por estar connosco e a palavra é sua. Eu é que agradeço o convite do Dr. Bruno Venâncio, do professor José Eduardo e da Universidade Aberta. Muito agradeço terem-me convidado para participar deste ciclo de conferências da primavera, né? E eu ia começar precisamente, agradeço os que estão presentes, e vejo alunos meus e os que estão online. Sei que há pessoas que estão online, não é? E então eu agradeço desde já a vossa gentileza em virem me ouvir a falar de coisas que eventualmente podem não fazer muito sentido, não é? Estudos pós-coloniais e literatura mundo, reflexões sobre a epistemologia da crítica literária. Eu ia começar por dizer que o roteiro por onde eu vou passar, precisamente, num primeiro momento, estudos pós-coloniais e literatura mundo, veredas da inovação epistemológica, num segundo momento, literatura mundo e a ética crítica ou a ética da crítica e, finalmente, considerações gerais. De Ngugi wa Thiong'o, o escritor nigeriano, que todos os anos aparece na lista do Nobel para Literatura. Eu tenho pena que que ele ainda não tenha sido distinguido. Daqui a pouco morre, porque já tem quase 90 anos, 80 e tal anos, e o Nobel não se dá Nobel póstumo, não é? Infelizmente. Ngugi wa Thiong'o é um escritor, um pensador, um intelectual, um dos maiores intelectuais africanos. E ele diz assim:
o que ele diz, como vou dizer mais adiante, não é nada de novo, mas como diz o Dalai Lama, às vezes é preciso repetir o óbvio. No civilization has so far been built on the basis of blind imitation of other people. Nenhuma civilização se desenvolve imitando os outros povos. E eu começo a ler. Não obstante o backlash que tem vindo a caracterizar o campo dos estudos pós-coloniais, depois podemos falar disso, se eventualmente for, porque é que eu falo em backlash, não é? Porque é que eu falo nesse recuo dos estudos. Estes têm-se disseminado em novos lugares de enunciação epistemológica e de interlocução geocrítica, através de perspectivas diversas que permitem ler produções culturais do sul global, para além de oposições binárias que resultava, portanto, de oposições binárias, não é? O que resultava que determinadas produções, as africanas, por exemplo, significassem sempre em função das do norte global. A crítica dessas produções literárias vem mantendo como lugares discursivos alguns tropos, tais como o binarismo local universal, tradição, modernidade, esses binarismos, não é? Por via do qual é local aquele escritor que traz para a cena literária as urgências da sociedade em que vive, enquanto o escritor que tenha as mesmas preocupações decorrentes de espaços considerados cosmopolitas seria universal. Trata-se, quanto a mim, desta visão, de uma visão, no mínimo, elitista do estético, ainda muito enraizada na percepção do literário como uma essência. O literário não é uma essência, e os formalistas russos há muito tempo que o disseram. Uma dessas perspectivas diversas de que falei atrás busca a sua substância na crítica pós-colonial. Sendo este, eu estou a utilizar, não existe uma crítica pós-colonial, estou a usar este singular apenas para generalizar. É que é facultada, essa crítica é facultada pela... Eu vou voltar um pouco atrás, a dizer que baseio este viés de análise na perspectiva de sistemas mundo, de Immanuel Wallerstein, que partindo, portanto, no seu livro de 2004, não é? Que partindo da análise de relações sociopolítico-económicas, empresta elementos que permitem compreender as odiernas relações assimétricas do mundo civilizado, do mundo globalizado, que criou categorias de países centrais, semiperiféricos e periféricos, e eu disse que essas categorias não devem confundir-se com aquelas de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundos, que se baseiam, portanto, que têm, sobretudo, uma substância ideológica. E dizia também que esse empréstimo, eu vou retomar esta questão mais adiante, e dizia também que esse empréstimo não negligencia a interpenetração entre essas geografias, de cuja dinâmica é suposto resultar alguma relativização. Eu acho que estava aqui, e devia dizer que gostaria de poder dizer neutralização, mas não, só posso falar de relativização, da dominação dos tais países ditos centrais, não é? E a hierarquização, não ditos, são realmente centrais na dinâmica do mundo, não é? E a hierarquização entre esses países, mesmo consciente de que, citando Wallerstein, a análise dos sistemas mundiais não é uma teoria sobre o mundo social, nem sobre uma parte dele. É um protesto contra os modos pelos quais a investigação científica social foi estruturada para todos nós, desde o seu início, em meados do século XIX. Esse modo de investigação tornou-se um conjunto de pressupostos, a priori, quase sempre não questionados. E a literatura mundo, enquanto instrumento de análise comparatista, permite precisamente questionar esse conjunto de pressupostos, por exemplo, portanto, através de visões, esse conjunto de pressupostos, por exemplo, certas visões perceptísticas do cânone literário. Por outro lado, é também pensando a crítica pós-colonial
como enfrentamento aos modos de analisar a literatura, de desafiar as circunscrições canónicas, por isso muitas vezes é referida como crítica descolonial, eu digo descolonial e não decolonial, porque nós dizemos descolonização e não dizemos decolonização. Crítica, muitas vezes é confundida com crítica descolonial, o que para mim é uma tautologia conceptual. Eu não entendo que a crítica pós-colonial não seja uma crítica que visa a descolonização. Mas também não vou discutir esta questão. Desafiando as circunscrições canónicas, que é possível, portanto, é possível perspectivá-la, não é? É possível perspectivar essa categoria com possibilidade de aliviar a aparente contradição que surge quando falo do escopo do sistema mundo. É que esta reflexão se propõe a crítica, a epistemologia da crítica literária, porém, não se centrando no pressuposto do sistema nacional, o que geraria, com a noção do sistema mundo, uma contradição muito difícil de se resolver. Portanto, eu estou a falar de geografias significantes, e a expressão não é minha. Isto é, geografias conceituais, imaginativas e reais que os textos, autores e comunidades linguísticas habitam, produzem e alcançam. Falo, assim, não apenas de literatura nacional ou de uma produção autoral, mas de amplas comunidades imaginadas, de geografias culturais, como as africanas e, particularmente, as de língua portuguesa. Parece produtivo, com efeito, solapar geografias estritamente nacionais para reter a complexidade dos corpora e obras que captam diferentes experiências do mundo, vazadas em escritas que estão sempre em trânsito. E depois eu vou explicar porque é que vejo essas críticas sempre em trânsito. Através de redes de circulação que a tradução pode proporcionar, a parte o anglocentrismo que tem caracterizado de forma quase glotofágica o mundo da literatura, incluindo o seu estudo na academia. E não apenas no Ocidente. Para além da problemática da traduzibilidade, que é legítima neste contexto, e lembro o livro de Emily Apter, que estava para trazer, esqueci-me, que muitos estudiosos falam, não é? O livro em que ela fala da questão da traduzibilidade, não é? Para além dessa problemática, a tradução pode entender-se como inteligibilidade universal face à diversidade das línguas culturais. Eu estou a parafrasear Otávio Paz, porque confesso que não entendo muito bem que história é essa de línguas culturais. Se fosse linguagens culturais, eu aceitaria, mas para mim o que é importante aqui é inteligibilidade universal, face à diversidade linguística do mundo. Falo também de literaturas que podem ser consideradas semi-periféricas, quer no âmbito da análise do sistema mundo, quer no âmbito do cânone como discurso normativo decorrente do capital literário dos países percepcionados como centro, quer ainda decorrente da língua em que se inscrevem, a língua portuguesa que, sabemos-lo, é uma língua periférica na arena internacional. Seja Portugal, ainda que integrado na União Europeia, sejam os 5, talvez com uma exceção de Angola, em África, uma vez que o Brasil não é propriamente o exemplo de perifericidade regional e não será apenas por pertencer ao BRICS, pois já não o era antes o BRICS é de 2009 e o Brasil já não era uma periferia regional antes de 2009. Portanto, mas, ao nível mundial, o lugar de cada um dos países, portanto, é muito diferente, mas, no conjunto, a língua portuguesa é ainda uma língua periférica, mesmo em África. E já vou dizer, mais adiante, vou dar razões para a minha afirmação. Por isso, a condição das literaturas em português, isto é, essa
essa perifericidade ou semi-perifericidade parece-me ainda mais extravertida. Estou a citar um filósofo do Benin, Paulin Otonji, num texto muito interessante em que ele fala de estudos extravertidos a partir da pergunta quão africanos serão africanos os estudos africanos. Portanto, parece-me ainda mais extravertida e empreendida por agentes literários desses países do Sul, como se observa, e esta é um dos exemplos, no recentemente publicado livro intitulado African Literature as World Literature, que é um livro de 2022, em que se propõe contestar discursos dominantes, mas em que predomina a análise de obras e autores de língua inglesa, com uma única passagem pela literatura africana de língua francesa e pela produção de a produção literária em línguas africanas, em línguas Swahili, Xhosa e Zulu, não existindo, no entanto, uma única referência a nenhuma literatura em português. Por outro lado, num outro capítulo deste mesmo livro, Contemporary African Literature and Celebrity Capital, Dusseline Kiguru reconhece que o campo literário africano vem sendo moldado por prémios extravertidos. A expressão é minha. Prémios extravertidos, ela não diz isso. Europeus, mormente, fazendo com que os autores e as obras ganhem visibilidade externa, mas também interna, fazendo assim alavancar uma projeção internacional dos autores premiados que chegam a erigir-se a estatuto de autor-celebridade. Tão normalizada está a centralidade de órgãos de premiação literária do Ocidente, como os prémios Booker Prize, Man Booker Prize, Commonwealth Prize, Women's Prize for Fiction, para além de outros não referidos, mas que eu refiro, Prix Goncourt, Prix Renaudot, Prix Maison de la Presse, Prix Interallié, ou, obviamente, o maior de todos, o Prémio Nobel, que eles funcionam, esses prémios, por acaso eu acho que não devia ter aqui o Prémio Nobel, não se põe ao nível desses, porque o Prémio Nobel é realmente um prémio mundial. É um prémio mundial, enfim, não vou discutir a questão, não é? Mundial, de quem está traduzido para o inglês, mas isso é outra questão. Que eles funcionam como mediação do processo de canonização, ainda que em constante tensão pela abertura a outros autores de consumo interno. O que significa, no entanto, que as instâncias de legitimação literária são fortemente ditadas por instâncias externas. No entanto, é preciso considerar que tal abertura do cânone literário que esta categoria propulsora de uma metodologia analítica proporciona não significa a ausência de um filtro hierarquizante. O espaço das literaturas centrais continua a ditar o ponto de partida da perspectiva, isto é, continua a ser o diálogo com as grandes figuras a iluminar as literaturas menores, pois o que conta é o eco internacional de uma obra. Afinal, a literatura mundo varia com o que se leu. A consciência desta situação traduz-se, aliás, numa inquietação que eu arrasto há pelo menos 2 décadas e que exprimi num ensaio que eu considero, na minha reflexão, não é? Esse é o primeiro ensaio, que é o universal e o local nas literaturas africanas, uma dicotomia sem suporte, e que a categoria é de 2004, e que essa inquietação, a categoria literatura mundo, relativamente recente nos estudos literários, tem 20 anos, essa categoria, me tem ajudado a problematizar e a propor outros modos de ler essas literaturas ditas semi-periféricas e periféricas, sempre em função de autores e literaturas do norte global, geografia, onde é suposto gerar-se o valor literário. Esta é a razão porque considero ser esta categoria da crítica literária imbuída de uma eficaz
mais-valia epistemológica, pois ela força a abertura ao conhecimento e consumo de outras sensibilidades literárias de conteúdo cultural, ainda que mediados por uma perspectiva ocidentalizante, quer cultural, étnico-racial, critério que não se deve negligenciar, mas que no mundo da língua portuguesa ainda provoca alguma incomodidade. Por outro lado, não é de se negligenciar o facto de que, por esse critério extravertido, o exótico tem um lugar importante que acaba por influenciar essa abertura epistemológica, embora por um viés que considero menos edificante, na medida em que o exótico releva de um processo de construção geográfica da alteridade que é própria do Ocidente colonial. E eu estou a citar, na verdade, parafrasear, Jean-François Tazac, no seu artigo Qu'est-ce que l'exotique? Isto é, portanto, diz este autor, que na verdade existe no exótico, o exótico releva de uma visão ocidentalizante do outro. Afinal, nem sequer a nova a ideia, a óbvia ideia, que carece de ser repetida em todo o caso, e agora eu resgato Gongwa Cheong, de que nenhuma civilização se construiu com base na imitação cega de outros povos. Com efeito, esse processo implica não apenas reificação do outro, reduzido a um papel estereotipado num cenário pitoresco, mas, simultaneamente, esse mesmo escritor que cumpre esse papel, o escritor que optar por cumprir esse papel, de trazer para a cena literária o exótico, é desvalorizado segundo uma sobranceira ética da estética. E isso mesmo, podendo afirmar-se, sem receio de qualquer gesto mais temerário, que os mundos configurados nas literaturas africanas são desenhados a partir de múltiplas trajetórias transculturais das personagens, o que poderia entender-se como critério da modernidade. Por isso se vem falando de literaturas afropolitanas. Afropolitan Literatures é a designação de Birgit Neumann e Gabriel Rippel, Joan Menezes, Anna von Rath, Afropolitan Right, de Betiel Wassihab, Afropolitan Aesthetic, Shelozona Eze. Portanto, tem havido ultimamente muitos estudos a falarem de Afropolitan World Literature, Afropolitan Literatures, nas academias ocidentais da Europa e dos Estados Unidos, mormente. Por isso, uma ou outra a partir da África do Sul. Alguns desses estudiosos são nigerianos e sul-africanos, mas a maior parte é ocidental, europeu e norte-americano. Por isso importa discutir as possibilidades e as condições da ampliação do cânone que a categoria Literatura Mundo proporciona, na medida em que se permite neutralizar, relativizar, melhor dito, a oposição disjuntiva entre universal e local, quando se estudam escritores de países cujas literaturas não estão no grupo, ou não estariam, melhor dito, no grupo das altas literaturas, e estou a citar Leila Perrone Moisés, quando ela fala do seu livro Altas Literaturas, o que leva a análises comparativas normalmente conduzidas não de forma a ultrapassar juízos provenientes de modos de ler pré-estabelecidos e vícios de recepção gerados por uma canonicidade educacional ocidental que ditam as regras do mercado também e permite uma interrogação sobre a inadequação dessa hegemonia no mundo em que a diversidade de experiências é celebrada como ponte para o conhecimento do mundo. Como gesto comparatista, esta é uma perspectiva cosmopolita. Eu aqui podia dar, ainda voltando àquilo que estou a considerar, essa oposição disjuntiva entre universal e local, eu aqui podia dar o exemplo que nós tivemos, mas eu vou referir a essa questão. Nas antologias, não é, do projeto Literatura Mundo Comparada,
Perspectivas em Português, que é o projeto que foi, portanto, ele começou em 2010, já se publicaram seis antologias, é um projeto coordenado pela professora Helena Boesco, e podia trazer aqui o exemplo, não é? Pôr em diálogo, por exemplo, Afonso X com escritores como Germano de Almeida, não é? E uma pessoa interroga-se o que é que tem Afonso X a ver com Germano de Almeida. Portanto, é preciso, não apenas relativiza essa oposição disjuntiva, mas também ultrapassa todas as questões de ordem geocultural, histórica e de espaço. Mas vou voltar a esta questão. Como gesto comparatista, esta é uma perspectiva cosmopolita, pela proposta de múltiplas articulações alternativas no estudo comparado. E tomemos como ponto de observação as literaturas africanas em português, entre estas literaturas e as literaturas do norte global, por um lado, e aquelas tradicionalmente entendidas como periféricas. Por exemplo, comparar a literatura guineense, por exemplo, com a literatura do Senegal. Note-se que essa rede de subalternidades deve-se ao facto de a condição subalterna não ser exclusiva de grupos e identidades socialmente periféricas ou marginalizadas e invisibilizadas, mas pode ser flutuante, na medida em que participam em mundos de vidas subordinadas a narrativas maiores de instituições dominantes. E esta para parafrasear uma ideia de Dipesh Chakrabarty, e que disse ainda: minoria e maioria não são entidades naturais, são construções. O que quer dizer que o poder e a dominação, enfim, é uma relação e não um fenómeno. Tal como a relação que uma escritora como Chimamanda Adichie mantém com uma outra, como Conceição Evaristo. Ambas narrativizam experiências históricas, individuais e coletivas. No entanto, no âmbito da política da estética, a visibilidade de cada uma tem a ver com o poder das instâncias de legitimação de ambas. Assim como a relação entre que a literatura portuguesa mantém com a literatura angolana é diferente da relação que a literatura portuguesa mantém com a francesa. E essa diferença não é de grau, é de natureza. Enquanto na primeira, o argumento do tempo funciona como um fator de majoração, os 800 anos da literatura portuguesa e os quase apenas 180 anos da literatura angolana, a segunda relação pode convocar a universalidade, põe a expressão entre aspas, como sabem, da literatura francesa, comprovada pelas quase 2 décadas de prémios Nobel. 2022 foi a 17ª galardoada francesa, não é? Enquanto Portugal, pior, a língua portuguesa teve apenas um único prémio Nobel, José Saramago. Não é difícil imaginar que esse pensamento hierarquizante, que a obediência ao cânone sanciona, decorre não apenas do que considero ser a ideologia do cânone literário, que empreende a normalização da hegemonia cultural do Norte, mas também advém da política do cânone. A expressão é de Gung Wachong. Advém da educação para a obediência aprendida na escola através dos seus manuais de português e dos programas de literatura. Não admira que muita crítica da literatura africana, de novo este singular é generalizante, se faça ainda por via de mediações do centro, universidades do norte global, suas instituições e seus instrumentos, tais como programas, outcomes de investigação, teses e dissertações, que em rigor continuam a funcionar como centro metropolitano de onde emanam os preceitos do cânone literário. Mas há também a considerar outros agentes académicos, autores de manuais escolares, editores e críticos de países satélites do Sul
que assumem uma perspectiva subalternizante ao celebrar a produção que se afasta de questões locais, buscando o que se designa por questões universais, sempre entre aspas. E com isso se reforça a ideia da qualificação dos modelos literários e da rarefação ou desvanecimento do real histórico, propugnando-se, portanto, pela estreiteza de um cânone que é imposto como exclusivamente estético, como se a estética fosse a única dimensão da literatura. Não é. E mais adiante, a dimensão estética funda, mas não é a única dimensão da literatura. Essas instituições e instâncias literárias acima referidas, academias, editores, o Círculo da Crítica Literária, os prémios, a escola, os manuais, talvez devessem estar conscientes de que o exercício da sua função é inseparável das suas opções ideológicas, como partícipes que são de uma memória do sistema literário. Esta não deve ser apenas uma preocupação das disciplinas de literatura, seja crítica, teoria ou história literárias, até porque desde os anos 60 do século XX que na disciplina de história se reivindica a inclusão e a representação das consideradas minorias, que sabemos serem construções, já Dipesh Chakrabarty o disse, já o citei, que ele diz, minorias e maiorias são construções, não são dados naturais, e que podemos entender, como, portanto, como minorias sociológicas e não necessariamente quantitativas, e isso desde Albert Memmi, em 1967, quando ele publica Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, que ele fala em minorias sociológicas, sendo que os colonizados são minorias, mas só sociologicamente, porque é óbvio que são a maioria. E ainda na esteira de Dipesh Chakrabarty, quando fala, depois vou dizer que ele fala a partir da Índia, o seu lugar de iniciação é a Índia, e no seu livro Provincializing Europe, Post-Colonial Thought and Historical Difference, que é um livro de 2000, mas estou a citar a edição de 2008, que é uma edição revista e aumentada por ele próprio, claro. E portanto, quando ele fala de exclusões, o seu lugar é a Índia, quando ele fala da história do Império, não é? De exclusões da história, é preciso ter presente, ainda parafraseando Chakrabarty, é preciso ter presente que as exclusões do cânone e a ausência da dimensão de diversidade e representatividade são de natureza epistemológica. Ele diz, as exclusões do discurso historiográfico é uma questão epistemológica, não é apenas uma questão de substância. Urge considerar-se a diversidade, eu ousaria dizer multiplicidade, de sensibilidades estéticas, pois a subjetividade tem de ser um critério a ter em conta na construção da qualidade literária, porque implica um grau de relativismo que decorre de lugares de enunciação e de recepção geoculturais e até ideológicos. Digo até com muito pé atrás, mas também é ideológico. Os fenómenos de percepção e de normalização do que tem ou não valor literário decorrem do facto de não se considerar que, se uma das dimensões do cânone é também política, portanto, propulsora da tensão que podemos denominar como guerra do cânone, a outra é a representatividade. Sobretudo considerando que a configuração de um cânone não é coincidente com a formação e com a consolidação sociocultural de uma literatura, sendo-lhe inevitavelmente subsequente. Estou a citar Carlos Reis, que vejo ali, que foi um dos reitores da Aberta. Isso num artigo de 2017. E o artigo é Diversidade e Cânone Literário, 5 teses. Um texto bastante pedagógico, na minha perspectiva. E mais ainda numa situação
como a das literaturas de países que nasceram sob o signo da afirmação da diferença em relação à chamada literatura ultramarina, que seria um capítulo da literatura portuguesa. Gilles Deleuze e Félix Guattari fornecem instrumentos para pensar esta questão de um ponto de vista mais heurístico e não propriamente avaliativo. Com base no que dizem esses autores, que partem do estudo da obra de Kafka, estaríamos face a exemplos de uma literatura menor. Atenção, não é no sentido que normalmente nós podemos pensar quando eles falam em literatura menor. Enquanto literatura do grupo minoritário do ponto de vista linguístico, porém no sentido de o serem no âmbito de uma literatura maior. Ou, no caso das literaturas em português, de duas literaturas maiores. A portuguesa, por razões etárias, 800 anos, e a brasileira, por razões de amplidão. De uma língua, e agora citando Deleuze e Guattari, afetada por um forte coeficiente de desterritorialização. Ele falava da língua alemã. Relembro que Deleuze e Guattari foram descritivos e não avaliativos. Dizia ele, as três categorias da literatura menor são a desterritorialização da língua, a ligação do individual com o imediato político e o agenciamento coletivo de enunciação. O mesmo será dizer que menor já não qualifica certas literaturas, mas as condições revolucionárias de qualquer literatura no seio daquela a que se chama grande ou estabelecida. Diz, portanto, as literaturas africanas seriam menores pelos contextos circunstanciais, no caso, beligerantes. Eu estou a utilizar esta expressão de forma muito irónica, porque uma vez alguém chamou-me beligerante. Em que surgiram, portanto, o contexto beligerante em que surgiram, se desenvolveram e se desenvolvem, afinal, no seio daquela que se chama grande ou estabelecida. Deleuze e Guattari. O que seria uma característica dessas literaturas, se concordarmos com esta proposta teórica, é o conceito alimentar-se do contexto socio-histórico da produção da obra e da circunstância de seus autores, isto é, a conjuntura fenomenológica na qual surge a obra e com a qual dialoga. Vale dizer também que falamos de obras e não necessariamente do sistema em que se insere essa obra. Isto é, dois escritores de um mesmo sistema podem ter circulações diferentes, circulações mais ou menos intensas, até pelas traduções da sua obra. Robert Young, no seu artigo World Literature and Post-Colonialism, no artigo de 2012, ele refere o caso da mundialização da obra de Clarice Lispector, que essa mundialização só aconteceu quando ela foi promovida, essa expressão é dele, e eu entendo, traduzida por Hélène Cixous em Paris. Com efeito, uma obra de um sistema pode ter um destino que o processo de leitura de trânsitos, enfim, lhe deram, não é? E esse destino pode não ser o mesmo do corpo de obras de que faz parte. E os exemplos abundam, sobretudo com escritores africanos expatriados do norte global, escritores eurodescendentes e aqueles percepcionados como herdeiros do sistema do cânone mundial. Um exemplo que eu vou sair da língua portuguesa é, por exemplo, o destino da obra de Chimamanda Adichie, né? Que é uma escritora que muito deve a Buche Mecheta, que é outra escritora nigeriana, e que realmente, é a própria Chimamanda dizer, quando Buche Mecheta morreu, que creio que foi em 2017, eu sou eu hoje por causa dela. E, no entanto, poucas pessoas conhecem Buche Mecheta, e todo mundo conhece Chimamanda. Segunda estação, literatura, mundo e a ética da crítica. Preciso também com uma citação de Birgit Neumann e Gabriel Ripoll.
E elas dizem, the affective and effective uniqueness of world literatures only comes to the fore when considering their distinct power to creatively make worlds. Por que que eu convoco a relação entre literatura mundo e sistema mundo numa reflexão sobre epistemologia da crítica ou de literaturas, portanto, de estudo de literaturas em português? Precisamente pela aprendizagem que eu encontro em Emanuel Wallerstein e na sua teoria que constitui um avanço na epistemologia interpretativa do mundo. A expressão é de um dos grandes estudiosos brasileiros de Wallerstein, José Ricardo Martins, que ele considera, e eu concordo com ele, não sou estudiosa de Wallerstein, mas ele é, que essa teoria é um avanço na epistemologia interpretativa do mundo. E defendendo que a diferença entre países centrais, semiperiféricos e periféricos não advém de quaisquer características intrínsecas a esses países, mas ao próprio sistema das relações culturais que, dimensionadas na dinâmica hegemónica da era do pós-colonialismo, tendem a reproduzir relações culturais e epistemológicas desiguais. Já na sua última entrevista, Kizerbo afirma, está traduzido para o português, quer no Brasil, quer em Portugal, para quando a África, ele diz várias vezes que a produção do conhecimento tem sido feito no Ocidente, né? Na verdade, ele diz na Europa. Portanto, tende a reproduzir relações culturais e desiguais e epistemológicas desiguais. É, no entanto, importante não esquecer que, quando falamos de sistemas do mundo, estamos a pensar numa dimensão holística, política, económica, social e cultural. E a literatura é uma vertente do cultural. 4 fatores que, segundo Gisele Sapiro, podem implementar ou inibir a circulação de bens simbólicos num contexto particular, mas que individualmente podem ser irrelevantes. Daí ser produtivo, parece-me, comparar 2 escritoras do Sul Global, que é Chimamanda e Conceição Evaristo, para se perceber as dinâmicas do impacto das suas obras, né, que começa pelo poder da geografia. E, como disse, estou a falar de um país, o Brasil, que não é propriamente um caso de perifericidade regional. No seu diálogo com os estudos subalternos e pós-coloniais, a categoria Literatura Mundo levanta profícuas questões sobre o próprio campo dos estudos literários, seus pressupostos e suas práticas críticas, usos e limites institucionais de formulações perceptísticas e universalizantes do literário. Apesar de muito criticada por razões diferentes, não é? A última crítica é do indiano Baidik Bhattacharya, que ele considera que a literatura mundo é uma categoria ultrapassada porque ela sempre esteve prenhe de histórias coloniais, e ele estuda para demonstrar isso Rudyard Kipling e Salman Rushdie. Esta constitui, apesar de todas as críticas, algumas acho perfeitamente despropositadas, outras eu percebo o ponto. Esta constitui uma perspectiva epistemológica alternativa dos estudos literários, através da qual é possível pensar a literatura e as literaturas em português, em particular, para além da sua nacionalidade. Porque a literatura mundo não é o infinito e inapreensível cânone das obras, mas sim um modo de circulação e de leitura, um modo que é tão aplicável a obras individuais quanto a um corpo de obras, um modo disponível tanto para ler clássicos consagrados quanto para ler novas descobertas. Estou a parafrasear a ideia de David Damrosch no seu seminal artigo de 2003, What is World Literature? Por outro lado, permite que a literatura seja lida aos olhos, portanto, da literatura mundo, portanto, comparada, porque a literatura mundo só pode ser enquanto literatura comparada, não é?
significando, a partir das suas densas relações de trânsitos, disseminações e circulações de caráter mundial, para além, portanto, dos referidos redutores binarismos que eu chamo tropos, e que já me referi: local, global, nacional, universal, tradição, modernidade, e hoje o mais produtivo, eu estou a ser irónica, de todos neste contexto, centro-periferia. É esta oposição que parece constituir o pilar conceptual do Oracle Research Collective e a sua perspectiva de literatura mundial. Termo que, para além da pouca transparência linguística, podemos falar disso depois, parece marginalizar o poder e o alcance do eixo periferia, ou melhor, sul-sul, no que diz respeito a trânsitos, disseminações literárias, viagens dos conceitos e circulações. E revoluções, tal como a escrita da história, também a escrita literária tem de pressupor modos plurais de escrever o mundo, como afirmam Birgit Neumann e Gabriel Ripple, em afirmação que resgato da epígrafe, que introduz este trecho da minha reflexão. The affective and effective uniqueness of world literatures only comes to the fore when considering their distinct power of creatively make worlds. Portanto, a singularidade afetiva e efetiva de literatura mundo apenas interessa, apenas vem para frente, apenas interessa quando é possível considerar o poder distinto de criativamente criarem mundos. Fazerem mundos, né? De forma criativa. Trata-se, com efeito, de um instrumento que permite provincializar, no sentido de descentrar, não é descentralizar, a literatura mundial. Descentrar a literatura mundial no sentido de uma busca entre a pluralidade das diferentes expressões literárias do mundo, o que vai ao encontro do que Depeche Chakrabarty propõe no livro acima citado. Uma metáfora de renovação do cânone. O seu descentramento pela convocação de uma pluralidade de tempos e de geografias, ao mesmo tempo em que de tempos históricos aqui. Simultaneamente, ao processar uma disjunção do presente, que é o que, acredito, foi feito no projeto Literatura Mundo Comparada, Perspectivas em Português, particularmente Mundos em Português, que foi a parte em que participei e tive uma participação de coordenação também, não é? Juntamente, a coordenadora-geral foi Helena Boesco, mas também que nós vemos no Mundo Lido, a Europa, pelo Tejo vai-se para o mundo. É precisamente essa convocação, esse descentramento, não é? O único escritor que percorreu todas as 10 categorias com as quais trabalhamos foi Luís de Camões, e falo dos dois primeiros volumes. Então, dizia eu, o princípio foi tornar visível essa disjunção a partir de todas as produções literárias, em que cada uma funciona como uma província do continente literário. Diz Chakrabarty. Quanto tempo já? Acho que já estou bastante, não? Provincializing Europe is not a project of rejecting or discarding European thought. Provincializar a Europa não quer dizer que se está a rejeitar ou se está a descartar o pensamento europeu. European thought is at once both indispensable and inadequate in helping us to think through the experiences of political modernity in non-Western nations. And provincializing Europe becomes the task of exploring how this thought, which is now everybody's heritage and in which affect us all, may be renewed from and for the margins. Vejo assim, portanto, essa ideia de provincializar a Europa é tornar a Europa apenas uma província,
nesse sentido metafórico. Uma previsão do pensamento, claro, nesse sentido metafórico. Vejo assim, na proposta deste instrumento de análise, Literatura Mundo, a possibilidade de uma reconfiguração do princípio do cânone literário, cuja centralidade é ainda pensada, aprendida, internalizada, acabando por se tornar de forma determinista, por se normalizar de forma determinista, devido ao eficaz funcionamento das instituições da literatura atrás referidas, essas instituições que já referi atrás, na constituição do cânone. No caso das literaturas em português, vemos como a literatura funciona como literatura, a literatura portuguesa funciona como literatura central, a literatura brasileira como semi-periférica e as literaturas africanas como periféricas, sem contar com as mais periféricas da periferia, que eu uma vez designei como periferia da periferia, referindo-me às literaturas são-tomense e guineense. Sendo que essa divisão encontra legitimidade na hierarquização geocultural, com a reiterada afirmação da exclusividade do estético na consideração do que seja qualidade literária. Essa realidade é reconhecida enquanto problema. Num dos primeiros artigos em português sobre literatura mundo, no mundo da língua portuguesa, apesar do artigo ser em inglês, Helena Buesco afirma: "The recognition of a post-colonial and a post-imperial debate also highlights how literatures in Portuguese may contribute decisively to a non-Eurocentric view of Europe. The European colonial and imperial past becomes part of Europe's present, and the historical division between center, the colonial capital, and peripheries, the colonies, is rearranged in a new way, thereby producing a different view of Europe, a world view of Europe." Tendo como ponto de observação o mundo em português, Helena Buesco reconhece o contributo das literaturas africanas, quer na necessidade de ampliar os debates a outros espaços linguísticos que não os de língua inglesa, quer no desenvolvimento da consciência da extensão e da amplitude geográfica desses espaços linguísticos, que, no entanto, repercutem a Europa como centro histórico, onde nasceu o português, combinando raízes e desenvolvimentos europeus e não europeus. Não obstante esse reconhecimento, nem sempre a crítica das literaturas africanas assume uma postura tão cosmopolita. Embora situada num tempo que se esperaria bem passado, quando as literaturas africanas pugnavam por se afirmar disciplinarmente na Academia Portuguesa, a seguinte afirmação de Carlos Reis, mesmo Carlos Reis, ainda é muito pertinente. Ele faz essas afirmações em 1995. E acreditem que elas são muito atuais, eu sei do que falo. Acreditem que elas são muito atuais. Diz Carlos Reis, em 1995. Não é raro encontrar-se ainda na comunidade académica portuguesa uma mal disfarçada resistência contra o reconhecimento do significado próprio das chamadas literaturas africanas de expressão portuguesa. Eu não diria expressão portuguesa, mas aqui não é isso que importa. Fruto, em parte, de reminiscências ideológicas de raiz colonialista, essa resistência funda-se também na leitura de tais literaturas à luz do cânone literário português e europeu. Leitura que, desse ponto de vista, é naturalmente desqualificadora. É este gesto de comparação para hierarquizar, porventura inconsciente, porque se trata da educação literária do crítico e do leitor, que também está submetido, é esse gesto que também está submetido o próprio escritor africano. Portanto, ele próprio, eventualmente dimensionado no sistema, que é legado branco-ocidental, em cujas formas fixas é suposto serem vazadas quaisquer experiências africanas. Fronteira e limites parecem ser os dois eixos de uma necessária apropriação. Se considerarmos com Chinua Achebe, num artigo de 1975, intitulado The African Writer and the English Language, mas que ele retoma, a ideia que ele retoma no seu livro,
The Education of a British Protected Child, de 2009. Portanto, ele acha que a questão não mudou tanto, e que no Brasil é o livro que está traduzido, não é? Ele retoma esse assunto no livro de 2009, e que The African Writer in the English Language, que a propósito dos escritores africanos e suas obras, ele afirma: They are byproducts of the same process that made the new nation states of Africa. E a sua obra, também para esses escritores, só se legitima com base numa crítica estrangeira, mormente europeia, eu agora que estou a dizer, mormente europeia de antigas metrópoles. E quanto mais estrangeiras, maior a autoestima. Diz Achebe. They have their eyes on the main chance outside their own countries. Diz Achebe. Por isso, não me parecem proceder as alegações de Robert Young quando ele afirma que, diz Young, whereas at same level, world literature must always be claimed as universal for it to merit its place at the world literary table, portanto, começa a discordar aqui, post-colonial literature makes no such assertion. And indeed, insofar as it involves resistance, will always, in some sense, be partial, locked in a particular problematic of power. E continua, para mim ainda mais problemático. The post-colonial writer, the post-colonial writer, is less concerned with the aesthetic impact than making a critical intervention, an intervention that is always directed beyond the novel to the state of the world outside. Eu não posso estar mais em desacordo. Que o escritor pós-colonial não está preocupado com a estética, está preocupado com a resistência. Não. As considerações de Achebe, que me parecem mais razoáveis, fazem pensar que o que parece ser um gesto individual é, na verdade, um gesto sistémico. E assim um romance africano pode acabar por ser lido a partir de um horizonte cuja escala de valor releva de outros modelos literários, quase sempre de matriz europeia. Interessante neste contexto é pensar na irónica interrogação do título do primeiro romance do escritor angolano João Melo, que é o seu primeiro romance que foi publicado o ano passado, e que é, o título do romance é: será este um romance? O título do romance. O senegalês Mouamadou Kane refletiu em Roman africain e tradição sobre o romance e o conto como formas narrativas resultantes da continuidade do discurso tradicional oral. Discurso tradicional oral é a expressão dele, para o discurso escrito, também a expressão dele. Mais recentemente, alguns estudiosos consideram o romance como um legado da colonização e dizem possuir o romance uma configuração híbrida de múltipla tradição no continente africano. Ora, a ideia de género tradicional, que é enraizado no terreno africano e que passa a género de importação, parece muito discutível. Não vou discutir isso, mas esta parece ser mais uma questão arquetípica do que propriamente de herança colonial. Porque mesmo assim, vamos lá supor que eu aceite essa possibilidade que se trata de uma transformação genológica de um género europeu. Portanto, a partir de múltiplas temporalidades africanas que contemplam dialeticamente a ancestralidade, a colonialidade e a contemporaneidade, a pergunta que não cala para mim é, e que não vou, obviamente, quer dizer que eu discordo dessa perspectiva, é quão colonial será o legado de romancistas asiáticos, por exemplo, Kenzaburo Oe ou Moyan, para só citar os 2 prémios Nobel. Os africanos têm dizem no livro que saiu há pouco tempo, o romance africano, que os africanos, que o romance é um legado da colonização. E então, e no Japão e na China, é legado de quê?
A cultura literária, que ainda é vazada, é verdade que a cultura literária, que ainda é vazada nos manuais escolares dos países periféricos, continua a ser primordialmente ocidental. Basta para tal percorrer os manuais de português em uso nos 5 países africanos de língua portuguesa, ainda que refiram aqui e ali, com bondade, diferenças de cultura literária. Ora, sabemos que a diferença também nomeia uma relação, na medida em que, ao separar, também liga. E se houve um tempo em que essa prevalência poderia ser vista, porventura, como uma inevitabilidade, hoje é muito inquietante olhar para os manuais de português e de literatura dos países africanos de língua portuguesa e perceber como se processou a naturalização desta situação de obediência a um determinado cânone. O queniano Ngugi Thiong'o, já aqui citado, alia a obediência ao cânone, a que ele chama na sua reflexão, que eu já referi também, a política do cânone, que ele considera a pureza da civilização ocidental, concentrada no campo literário em Shakespeare. Ele disse isso antes de Cânone Ocidental de Bloom. Ele fala de um outro aspecto. As constantes omissões da história relacionadas com o colonialismo, os momentos de repressão e o neocolonialismo em debates sobre a constituição da modernidade e da pós-modernidade. Isto é, o que ele diz, em suma, é que o cânone tem de ser lido no contexto de uma história. Partindo de lugares de enunciação diferentes, Ngugi Thiong'o, africano, fala a partir do Quênia e fala da política do cânone. Chakrabarti fala a partir da Índia e do que ele designa como passados subalternos. Os 12 estudiosos reivindicam a heterogeneidade contra a redução do mundo a um princípio englobante que se erige a representação de um todo previamente determinado. Não há nada de beligerante nessa reivindicação. Quanto muito seria o que Bill Ashcroft, Garrett Griffiths e Alan Tiffin designaram como writing back, parafraseando, aliás, Salman Rushdie. No seu seminário, no livro, esses estudiosos falam em writing back, no seu livro The Empire Writes Back, Theory and Practice in Post-Colonial Literature, que é um livro seminal do campo dos estudos pós-coloniais, dos estudos literários pós-coloniais, em 1989. E que nem é despeciando o facto de Achebe escrever um artigo com o título The Empire Fights Back, um artigo de 2000. The Empire Fights Back. Portanto, assim como os estudos de género questionam a perspectiva teórica e a prática crítica que decalcam modelos masculinos como universais, daí, parênteses, constituir para mim uma completa contradição a designação de poeta atribuída a uma autora de poesia, em vez do nome feminino poetisa, que adviria do reconhecimento desse lugar de fala feminino e que aponta também para a desocultação terminológica, que aponta para a visibilização, contribuindo para o empoderamento feminino, portanto, tudo em parênteses, assim como estudos de género combatem precisamente essa perspectiva masculina da escrita, a literatura mundo possibilita um alargamento significativo do cânone num mundo em que a diversidade é visto mais do que nunca como um valor. Considerações finais. Eu vou passar para as considerações finais e tenho, na verdade, 5 pontos nas considerações finais. Isto dito, e para terminar, não se trata, no reconhecimento de uma produtiva interlocução entre as duas áreas, estudos pós-coloniais, estudos literários e literatura mundo, não se trata de uma panaceia ao eurocentrismo. Longe disso, no seu livro Post-Colonial Writing in the Era of World Literature, Texts, Territories, Globalizations, um livro de 2018, dos mais recentes e poucos cruzamentos teóricos entre as duas áreas, não há muitos cruzamentos teóricos entre estudos pós-coloniais e literatura mundo,
Mas este livro faz esse cruzamento. Baidik Bhattacharya considera que a literatura mundo continua a reproduzir o cânone ocidental, e mais precisamente anglófono. Ele é indiano, mas ele está consciente disso, numa continuidade que remonta ao século XIX. É por isso que ele começa a estudar Rudyard Kipling. Nada de novo. Até começar pelo facto que não se consideram literaturas escritas em línguas africanas, porventura com exceção da língua Swahili. Ninguém ignora, portanto, que esta ferramenta da literatura comparada não escapa, e nem sequer aos seus críticos mais produtivos, por razões muito diferentes que não cabem no âmbito desta reflexão, não escapa às armadilhas da visão eurocêntrica que continua a concentrar no cânone ocidental a bissetriz do literário. Desde Claude Guillen, por razões completamente diferentes. Claude Guillen não combate, não é contra pelas razões da maioria dos outros. Desde Claude Guillen a Emily Apter, que tem um livro que começou por ser do grupo e depois saiu e escreveu um livro Against World Literature. De Franco Moretti ao coletivo de Warwick Research Collective, todos eles, portanto, questionam e são contra, como Emily Apter. O título do livro é Against World Literature. Embora haja perguntas que se imponham, não é? A minha pergunta é o que difere o World Literary System de Moretti do World Literature de David Damrosch. Ou o que difere, na verdade, literatura mundo de literatura mundial, passando por cima da estranha formação desta palavra, como atrás referido, e que eu não li, mas que está numa nota de rodapé. Considero, em todo caso, e para terminar, que o gesto comparativo proposto por Literatura Mundo permite uma articulação conjuntiva de efeito dialético, em que o solapamento ou ultrapassagem do local gera pela dinâmica da significação simbólica universal, dando razão à filosófica proposição de Miguel Torga, que resgato da epígrafe, segundo o qual o universal é o local sem paredes. É o autêntico que pode ser visto de todos os lados e em todos os lados está certo, como a verdade. É por isso importante reiterar o papel não apenas técnico da crítica literária, sobretudo a crítica endógena, no caso das literaturas africanas, a crítica africana, mas necessariamente ativo na percepção das obras em estudo, dos sinais de uma identidade sempre em trânsito que se quer inscrita na agenda da literatura mundial, nas suas segmentais identidades civilizacionais, definindo a partir de que lugares estão a ser lidos. O exemplo que se dá é a ideia de uma literatura crioula. No caso de São Tomé e Príncipe, se nós rastrearmos aquilo que diz Francisco José Tenreiro e o que lê, como Conceição Lima lê hoje essa insularidade crioula, e como Francisco José Tenreiro leu essa insularidade crioula nos anos 50, 60. Apesar da proposta de um descentramento do nacional, do geocultural e do tempo histórico, tendo em conta as outras duas dimensões da literatura, para além da estética, e as outras dimensões da literatura são a histórica e a sociocultural, convém que tanto a obra quanto o crítico, que afinal é um leitor, não se perca numa nuvem atemporal para me reportar a percepção de Ítalo Calvino em relação aos clássicos, pois os clássicos, prossegue Calvino, servem para entender quem somos e aonde vamos, aonde chegamos. Muito obrigada.